Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inova Aqui, um podcast da UFMA sobre propriedade intelectual e patentes. Hoje estamos aqui no Núcleo de Telesaúde, o nosso grande parceiro na execução desse projeto. Eu me chamo João Marcos, essa é a Sofia, e vamos dar início a um episódio muito especial hoje. Exato, gente, tudo bem? Meu nome é Sofia, como o João Marcos falou, eu sou acadêmica de medicina da UFMA e também sou bolsista do projeto de extensão podcast sobre patentes, que é orientado pela professora doutora Adriana Câmara. E hoje, como o João Marcos falou, a gente está num episódio muito especial. A gente hoje está recebendo aqui com muita honra a professora doutora Maria Célia Pires, que tem uma trajetória muito notável e longa, e, enfim, assim, muito interessante em relação ao desenvolvimento tecnológico, depósito de patentes, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela, inclusive a gente vai até conversar um pouquinho sobre o Tratado de Cooperação em Patentes, que é algo muito importante, inclusive, nesse assunto aqui que a gente sempre está tratando, né? A professora, ela tem uma trajetória, por exemplo, para vocês terem noção, de 15 patentes depositadas, sendo 8 delas concedidas pelo INPI e 2 delas através do PCT, que é o Tratado de Cooperação em Patentes. Ela também é professora aposentada da UFMA e atualmente é professora pesquisadora da UEMA. Então, professora, seja muito bem-vinda ao Inova Aqui. É uma honra tê-la aqui para bater um papo com a gente, né? Conhecer um pouco da senhora e para a gente começar. A senhora poderia contar um pouco para a gente como começou a sua trajetória na pesquisa, como começou o seu interesse por essa parte? Assim, meu nome é, como vocês já disseram, Maria Célia Pires Costa. Eu sou formada em Química, né? Sou formada em Química Industrial e bacharel em Química pela Universidade Federal do Ceará. E meu primeiro trabalho de pesquisa foi na área de bioquímica, né? Lá onde eu estudava, na Universidade Federal do Ceará, nós tínhamos o maior bioquímico da época, professor Matheus Ventura. E ele tinha um laboratório fantástico. E ali, então, foi meu primeiro andar na pesquisa, né? Em bioquímica. Foi um trabalho muito interessante. Naturalmente, naquela época, nós não tínhamos bolsa de pesquisa, né? Não existia isso na década de 60, mas foi um trabalho fantástico. Então, ali foi meu primeiro andar na pesquisa, né? Depois, e aí eu fui a primeira professora de Química da UFMA e vim para cá, e aqui foi o meu segundo andar na pesquisa, né? Quando eu trabalhei com o professor Mânlio Silvestre Fernandes, um grande agrônomo, né? Foi até reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ali eu fiz um trabalho também muito interessante com ele sobre arroz, né? Então, ali foi meu segundo andar na pesquisa. E, claro que antes, eu deixei de falar aqui, foi o meu mestrado, né? Onde eu tive a honra de ser orientada pelo doutor Ricardo Ferreira, o maior químico quântico do Brasil na época, né? Eu fui orientada por Ricardo Ferreira e co-orientada por Mário Jean Biaggi, um físico que era argentino, que ele já faleceu, o doutor Ricardo também já faleceu, e Gene Barnett, que era um americano. E depois, então, aí veio o meu doutorado. Nesse doutorado, aí sim eu ouvi falar de patente. Até então, eu nunca tinha ouvido falar de patente, né? Então, foi ali que foi pedida a minha primeira patente. Eu era da Unicamp e trabalhava com Gallenbeck. Gallenbeck era o químico com o maior número de patentes concedidas e comercializadas. Vejam só, ele era assim muito famoso. E ali, naquele laboratório, foi a primeira vez que eu ouvi falar de patente. E como é que foi o processo dessa primeira patente, que a senhora realmente começou a adentrar nessa área da produção científica? Ah, sim. Era o seguinte, Fernando, ele era professor primeiro da USP, depois ele foi professor da Unicamp, que é quando eu fui orientada por ele.
Então, ele tinha quando ele estava lá na USP, né, ele tinha um produto, uma solução, e essa solução, ela nunca deveria sedimentar, entendeu? Uma solução. E um belo dia, esta solução sedimenta. Por que que essa solução sedimenta? E ele, então, depois que ele trabalhou muito, conseguiu provar por que que ela tinha sedimentado. E ali foi a primeira patente de Gallenberg. Claro que eu não participei dessa patente. A primeira patente que eu participei com ele era o seguinte: nós tínhamos ele tinha desenvolvido uma célula que a gente chamava célula de osmose. E ali eu tinha uma colega, Maria do Carmo, ela desenvolveu uma célula, mas com vários compartimentos. E quem desenvolveu essa célula, quem desenhou essa célula, fui eu. Né? Tenho muita honra de ter feito esse trabalho. E foi aí que a gente pediu a minha primeira patente. Foi na Unicamp. Mas a patente mais importante da minha vida eu nunca pedi. Até hoje eu sinto essa tristeza no meu coração por não ter pedido a patente mais importante da minha vida. Não pedi. Qual seria essa patente? Essa patente é uma história longa. Eu vou contar, depois vocês contam. Tá? Fernando, uma vez, ele foi dar uma palestra no mestrado de bioquímica e levou os alunos, claro que a gente foi para bater palma para ele, né? Fomos todos os alunos. Chegando lá, aí ele contou o trabalho que todo mundo fazia. Quando terminou a palestra dele, um médico, né, chegou para ele e disse: "Ô, Fernando, eu estou com um problema muito sério. Meu tempo para defender minha tese, minha tese não, minha dissertação, que era mestrado, está acabando e eu não consigo, porque eu tenho que determinar o peso molecular de uma proteína. E eu não consigo, porque os únicos aparelhos que existem no Brasil é um na Unicamp e outro na USP, né, que eram ultracentrífugas. E as duas pifaram. Mas você terminou de dizer que tem uma aluna que sabe determinar o peso molecular sem utilizar o ultracentrífuga. Isso é Célia. E é fácil, né, Célia? Claro, para orientador tudo é fácil. Aí eu dei aquele sorriso amarelo e aí fui trabalhar com o Carlos. O nome dele era Carlos. E fizemos um trabalho belíssimo, né? Com 6 meses, todos fizemos a determinação do peso molecular da eritroclorina, né? O nome da proteína. Escrevemos, né, o artigo, que lá a Fernanda era assim, fez um trabalho, deu certo, escreve o artigo. Escrevemos o artigo. Quando terminamos de escrever o artigo, eu disse: "Ô, Carlos, eu tinha tanta vontade de pegar uma gota dessa tua proteína e colocar em cima da célula de diálise, que eu fiz no outro trabalho." Ele: "Mas eu não te dou mesmo. Dou nada." Eu disse: "Ô, Carlos, olha, minha tese já estava toda pronta e eu fui te ajudar." Ele disse: "É mesmo, foi muito bacana comigo. Então eu vou te dar só uma gota." Então tá certo. Aí marcamos a área uma sexta-feira à tarde, que a gente ia fazer o trabalho de Carlos, até a gente conseguir tudo, foram 6 meses, né? Aí ele disse, aí quando foi na hora,
vamos botar a gotinha. Ele disse, olha, quanto tempo eu ligo a centrífuga? Eu disse, isso aqui é só uma brincadeira, né, Carlos? Sim, eu disse para ele, 5 minutos. E ele colocou a gotinha ali, devolveu para a centrífuga, 5 minutos. Quando nós multiplicamos, apareceu a coisa mais linda do mundo. Parecia o espectro do átomo de hidrogênio. A coisa linda, linda, linda. Eu fiquei, Carlos, o que é isso? Eu não sei. E nem ele. Aí, isso era uma sexta-feira à tarde. Eu disse, agora, o que é que eu faço? Eu tenho que dizer para Fernando. Aí fui lá falar com ele, na segunda-feira, morrendo de medo. Porque até então eu nunca tinha tido problema com o Fernando. Eu disse, eu vou ter meu primeiro problema com ele agora. Aí eu disse, Fernando, olha, eu segunda-feira, morrendo de medo, mas me sentei lá para falar com ele. Fernando, eu tenho que te dizer uma coisa, porque eu fiz um trabalho não programado. E eu sei que não se deve fazer esse tipo de trabalho no laboratório, mas eu fiz. Aí ele disse, o que foi? Aí eu contei tudinho para ele. Ele disse, eu não acredito que vocês fizeram isso. Fizemos. Ele disse, então vocês vão repetir novamente. Eu disse, mas por que, Fernando? Ele disse, porque se isso é verdade, vocês descobriram uma estrutura dissipativa. Aí eu disse, e o que é estrutura dissipativa? É toda estrutura que a ordem a partir da desordem. Aí eu disse, tá bom. Aí, Carlos, olha, temos que repetir o experimento, porque Fernando não está acreditando que nós conseguimos fazer isso. Aí ele disse, então tá bom. Eu disse, então tu tem que me dar outra gota. Ele disse, mas eu não dou. Eu disse, então tu vai dizer para Fernando que tu não dá a gota da proteína. Mas eu não posso dizer isso para Fernando. Então, repetimos o experimento. Quando nós repetimos o experimento, não deu certo. E eu tive uma atitude anticientífica. Eu fiquei tão triste. Eu disse, Carlos, tu fica aí, eu vou me embora para casa. E ele teve uma atitude científica. Ele foi devolvendo para a centrífuga e cada vez ele tirava as fotos. Foi tirando as fotos, né? E eu fui embora para casa. Gente, eu deitei, fechei o olho e pedi a Deus que me dissesse onde foi que eu tinha errado. Fechei o olho e aí veio tudinho na minha mente. Onde é que eu tinha errado? Aí eu liguei para Carlos. Carlos, descobri onde é que eu errei. Eu errei na concentração do gradiente de densidade. Eu disse, então agora vamos repetir que dá certo. Ele disse, mas eu aqui não vou repetir. Célia, eu já te dei 2 gotas dessa proteína, mas não vou te dar uma terceira, nem moço. Então tu vai dizer para Fernando que tu não vai dar. Fazer o quê? Aí nós fomos para o laboratório, aí repetimos com um gradiente certo e deu tudo certo. Gente, aí eu cheguei para Fernando. Assim, aí nós fotografamos, né, que deu tudo certo. Aí eu fui, mostrei para Fernando. Ele disse, gente, só existem 2 estruturas dissipativas no mundo. Uma é as células de Bernard, de um francês, e a outra é uma célula do russo, de Zabotinsky. E a de vocês é a terceira. Aí eu fiquei, Fernanda, é mesmo? A de vocês é a terceira estrutura dissipativa do mundo. Aí ele virou e disse, bom, então agora esta vai ser o 5º capítulo da tua tese. Até então minha tese estava completa.
Eu disse, mas, Fernando, eu não sei nada de estrutura dissipativa. Ele disse, nem eu. Mas eu tenho aqui, aí tirou um monte de livro, tu tá aqui, um bando de livros, aí tu vai estudar, aí tu vai. Eu disse, mas Fernando, não posso, Fernando. Olha, eu já desaluguei minha casa lá em São Luís. Eu já paguei a matrícula dos meus filhos lá em São Luís. Eu já desmarquei aqui em Campinas do Colégio dos Meninos. Eu não posso. Ele disse, então arrume outro orientador. Mas essa aqui é o 5º capítulo da tua tese. Aí eu fiquei, aí cheguei em casa triste para falar com meu marido. Aí é o jeito. Né? Aí lá desfaz tudo, e colégio de menino, e livro, e tudo. Gente, aí eu comecei a estudar. Aí eu disse, Fernando, ele disse, olha, tu vai fazer o seguinte, aqui na Unicamp tem um laboratório, que é um laboratório, sabe esses laboratórios que tiram fotos que a gente sabe se vai chover, se não vai chover? Era um laboratório. Você chega lá, você diz que você é aluna de Fernando Gallenbeck e pede para eles transformarem essas fotos que vocês tiraram em gráficos. Aí lá fui eu, toda empolgada. Aí cheguei lá, sou aluna de Fernando Gallenbeck, e o homem olhando na minha cara quando terminou, ele disse, e daí? Eu disse, aí o professor Fernando pediu para os senhores transformarem isso aqui em gráfico. Aí ele disse, mas nós não vamos fazer isso mesmo, porque isso aqui, minha senhora, é para tirar foto de satélite. Como é que eu vou alterar todas as bases do meu equipamento para tirar suas fotos? Pode levar suas fotos. Gente, aí lá eu volto. Fernando, olha, aí Fernando, então te vira. Gente, aí eu comecei. Aí Fernando, olha, uma coisa que tu tem que meter na tua cabeça é que isso é estudado principalmente na física. Aí eu comecei qualquer evento que tinha da física, eu ia lá. E tudo que tinha estrutura dissipativa, eu estava lá no meio. Mas, gente, eu não conseguia escrever o meu trabalho de jeito nenhum. Não tinha jeito, eu estudava. Era muito difícil, era muito complexo. Só para vocês terem entendido, Prigogine ganhou um prêmio Nobel escrevendo sobre estruturas dissipativas. E eu não conseguia. Era muito complexo, apesar de eu gostar muito de cálculo, né? Mas eu não conseguia. E o tempo apertando, e o tempo já terminando. Aí eu soube que meu orientador, Fernando Gallenbeck, ia fazer uma prova para professor titular. E quem ia participar da banca era meu orientador de mestrado, Ricardo Ferreira, um verdadeiro gênio. Eu disse, pronto, é agora que eu vou resolver meu problema. Fiz uma carta para o professor Ricardo e disse, por favor, me deixe uma tarde que eu quero escrever, que eu preciso do senhor. Ele disse, pois não. Aí de manhã foi lá, a prova lá de Fernando e tudo, ele passou para titular e de tarde eu sequestrei tanto Ricardo e levei para uma sala da Unicamp e me tranquei lá com ele. E doutor Ricardo me fez 10 perguntas. E para responder as 10 perguntas do doutor Ricardo Ferreira, eu escrevi o 5º capítulo da minha tese. E outra coisa muito interessante também foi a história dos gráficos. Como é que eu ia transformar foto em gráfico? Aí o que é que eu fiz? A minha